Bom dia, boa noite, Shavua Tov, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Asher Nau, redenção verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana, muito interessante, muito atual, interessa a todos e todas, praticamente. Precisa saber quantas calorias para saber o que comer? Então a gente vê aqui, pela imagem, algo que aparentemente é bastante calórico, mas muito gostoso, faz bem aos olhos, não sei se tanto para a saúde. A gente vai ver que tem diferença entre o alimento em geral e as calorias, a parte específica, a parte detalhada de cada um e um. Né? Tem um alimento que dá vida em geral e tem as particularidades de cada alimento, o quanto cada um contribui para cada parte e com cada detalhe dos ingredientes, das calorias e assim por diante. A questão é se a gente precisa ir até os detalhes de saber também as calorias ou ficar só no geral, aquilo que alimenta e que mantém a gente vivo. Está no projeto Likutei Sihot. Esse é o volume 26 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos, Sihot. Essa é a Parashat Beshalach, é a terceira Sihá dessa Parashá. A gente encerra aqui o ciclo das Sihot de Beshalach nesse livro. Literalmente é uma aula que o Rebbe dá de vários assuntos fundamentais que tem muitas repercussões e muitos ensinamentos para a gente e orientação prática como viver o nosso dia a dia de forma aplicada. A gente está em Parashat Beshalach, no livro Shemot. Essa é o capítulo 16. E no final da Parashá, da parte da Parashá que fala sobre o man, esse alimento milagroso que descia do céu, o chamado maná, que é o chamado pão que vem do céu, que nos alimentava durante todos os 40 anos no deserto. No final fala, a última frase sobre isso fala, Ve'omer asit haifahu. E o omer, que é essa medida do man que a gente comia, é 1/10 da eifá, que é uma medida chamada eifá. O Rashi, nesse verso 36, que é no final do capítulo, fala o que é esse asrita eifá. Ele fala com a medida que a eifá são shelosh sein, que a eifá é a medida de 3 sein, e o que é o seá, que são 3 sein, são vav kabin, e assim por diante. E o que é o kav? Ele no final fala que está ligado com 43 ovos, né? E 1/5 de um ovo. A pergunta é por que a Torá informa a medida do Omer, que é essa medida do man, só no final da Parashá sobre o man, depois de ter retalhado todo o assunto do man, até o seu final no verso 35 e 36, como a gente está falando. No 35 fala, Bneisrael ahu et aman, né, quando termina de falar, desde o começo desse capítulo, né, 36 versos, 35 fala que o povo judeu comeu o man durante 40 anos até chegarem numa terra habitada, que é a terra de Israel, quando está entrando em Israel. E eles comeram man até chegar nesse extremo da terra de Canaã, que se tornou depois a terra de Israel. Em princípio, deveria ter sido já no começo, no verso 4, quando fala pela primeira vez sobre isso, Vayomer Hashem el Moshe, Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Hashem fala para Moshe, eu vou dar para vocês lechem min hashamayim, pão que vai cair do céu. E aí o povo saiu e foi e colheu e pegou dia a dia para poder comer durante todos esses 40 anos. Rabbeinu Berraia fala que era um tipo de pão espiritual também, não era só um pão físico humano. Mesmo assim, por que só no final e de modo separado fala a medida do man? Se antes já falava sobre o Omer, que é a medida também do man,
como tem no verso 16, Zé adavar asher tzivah Hashem, liktu mimeno ish lefi ochlo, omer lagulgolet. Fala que isso que Hashem mandou, cada um pega para si um omer, para cada um, para cada crânio, para cada pessoa. E agora só definiu a medida do omer. Mesmo assim, uma informação importante para entender o assunto, né? O que é esse omer que é falado desde o começo, já no verso 16. O man desceu em resposta às reclamações do povo, que isso está evidente no verso 12, quando Hashem fala, Shamati et elnot ben Israel. Eu ouvi as reclamações, né, do povo de Israel, as queixas do povo de Israel que queria comer, queria comida. Isso fala no 12, Hashem fala isso. E já antes, no verso 3, fala que o povo reclamou, né, justamente, que Hashem nos tirou para esse deserto para morrer essa congregação inteira de fome. Depois Hashem responde nos versos 16, Zé adavar shesivá Hashem liktu mimeno ish lefi ochlo omer lagulgolet, como a gente falou. E aí então vocês vão colher, pegar, né, trazer para si um omer para cada um, pelo número que tem de todas as almas aqui no deserto. E no 18 fala que aí eles mediram o omer, né? Tá claro que o omer é uma medida, e quem queria muito não conseguiu pegar mais, quem queria pouco não conseguiu pegar menos. Cada um de acordo com cada pessoa conseguiu pegar o omer lagulgolet, sempre a mesma medida que é o omer. Mas não é até o 36, verso 36, que se define o quanto que é esse omer. Para entender esses versos, precisaria saber o quanto é esse Lifi ochlo omer lagulgolet. Cada um comer esse omer, essa medida de omer, que está mencionado, como a gente falou no verso 16, que esse omer pode saciar cada um, como está no verso 3, Berleinu lechem lasova, que a gente vai comer esse pão até ficar saciado. O quanto que é essa medida que cada um fica saciada? É o omer. E quanto que é esse omer? Só no final que fala que é um décimo da eifá, essa medida de quantos CA, quantos cabin e assim por diante. Só para não deixar no escuro, já dá o gosto, né, da cada caloria que tem no alimento, que essa aula, a Torá, está ligado com o alimento, com o pão. Então, tem esse aspecto geral, que está ligado com o omer, e tem o aspecto da caloria específica de cada alimento, de cada ensinamento, que estão nos detalhes. Então, o geral está sendo falado, explicado desde o começo o que é o man, mas o detalhe se deixa para o final. Esse detalhe está ligado com saber quantas calorias, quanto é cada um dos índices que tem na descrição desse produto ou de cada situação. Entende-se então que o omer é um décimo da efá. Isso não é só para definir a quantidade, como faz para botar na balança e ver que chegou no omer. Isso já tem antes, mas é algo adicional, que não é tão ligado assim com a essência do assunto do man, que já foi falado durante esses 36 versos antes. E também que foi em resposta, como a gente está na sequência cronológica, que quando começou a cair o man, e depois caiu durante 40 anos no deserto. Então, primeiro, precisa entender por que cada um tinha um omer exato, como a gente falou no verso 18, Laktu mimeno ish lefi ochlo omer lagulgolet. Cada um vai pegar para si um omer, uma medida exata para cada um e um, pelo número de todas as almas que tem. De modo natural, tem uma coisa interessante. Tem diferença entre as pessoas, especialmente entre crianças e adultos. Todas elas ganhavam só um omer. Homens e mulheres também, idosos e mais novos. Quanto cada um precisa para ficar saciado? Quantas calorias cada um deve consumir? É óbvio que uma criança precisa comer menos do que um jovem. E um idoso já é uma quantidade diferente, mais ainda.
Como pode ser igual todos consumir e ficar saciado com a mesma quantidade que o homem? Quanto baixa para um neném e para uma pessoa mais velha, especialmente alguém que é grande, grande de tamanho mesmo. Apesar de ser todo o assunto do man milagroso, incluindo quando ele era comido, que assumia vários gostos, cada um sentia o gosto, só alguns gostos que não podia, que está ligado com a grávida. Além disso, o man também não deixava sobras, que é outro milagre. Comia, não precisava ir no banheiro. Então, não impressionaria se a medida de Homer, do man, como eu falei durante toda a paraxá do man, fosse uma quantidade que saciasse a todos igualmente, por milagre. Uma criança com a mesma quantidade que um adulto, que uma pessoa grande, e todos estão saciados igualmente. Mas não encontramos nos comentários dos sábios que esse era um dos milagres do man. Como, por exemplo, ter a medida exata para cada um. Como a gente falou, nunca tinha mais nem tinha menos. Mesmo quem queria mais, ganhava sempre o mesmo, e quem queria menos, ganhava sempre o mesmo. Então, isso era um milagre que é falado que tinha, mas não tem nada falando sobre o milagre que saciava a todos igualmente. Então, concluímos que não era um milagre adicional. Saciar igualmente era uma característica inerente do man, que não precisava ser definida como um milagre, nem explicar. Na Gemara, em Yomá, o tratado que fala sobre Yom Kippur, na página 74b, fala sobre o man para entender o que é Inui, né? Porque na Torá fala sobre Yom Kippur que man, que você deve, nesse dia do Yom Kippur, ter um sofrimento, Inui. O que quer dizer isso? O que é sofrimento? É ficar sem ver televisão, ficar sem ver WhatsApp, ficar sem andar de carro, sem acender a luz? E a conclusão é, principalmente em relação a comer e beber. Aí tem que entender o quanto que é comer e beber que dá o sofrimento que tem que ter no Yom Kippur. A gente sabe que tem uma quantidade mínima que não é considerado violar o Kippur, embora a gente não faça, mas em casos de emergência, necessidade, pode, porque é menor do que a quantidade que chega no sofrimento. Porque quando fala no Tratado de Yomá, lembra o que está na nossa paraxá, e também tem Eker falando sobre o man, que fala Amayrilha man bamidbar, que Hashem deu para a gente sem Eker, que deu para a gente comer o man no deserto para leman anotra, para fazer vocês sofrerem. Né? Como é que pode? Está ligado com o sofrimento. Então, os hachamim, os sábios, interpretam quanto que é esse sofrimento que tem no Kippur, que é uma mitzvah, baseado no quanto que a gente tinha de quantidade que a gente comia no man, porque era dado para essa linguagem de Inui, sofrimento. Leman anotra. Aí tem opiniões de Rabi Ami, Rabi Assi e Rabi Yochanan, que o que quer dizer um sofrimento, que se a pessoa tem comida no seu prato, ou não tem comida no seu prato, que ela sofre porque ela não vê a comida, e fala aquele que não consegue ver o que está comendo, que é o caso do man, que você não conseguia sentir, você sentia, mas você não via o sabor, você não via a cor, né, o cheiro, né, a fumaça saindo então tinha sofrimento de não conseguir ver. E acaba que na página 73b fala que a medida do man está ligado com Aochel que Kotevet Agassá, que está ligado com uma medida de uma tâmara gorda. Porque comendo uma tâmara gorda, que é uma medida igual, que está ligado com esse Homer, a consciência da pessoa faz com que ela se acalme, e menos que isso não. Né? Que uma tâmara gorda é uma medida que faz com que a consciência entenda que está saciado. A pessoa aí, inclusive, se vê hoje nos estudos, é interessante essa parte de nutrição, a parte de dieta, a parte médica, que é o cérebro, inclusive com os novos desenvolvimentos de Monjaro e Ozempic, drogas que entendem o efeito mexer na consciência da pessoa, no cérebro, para ela entender que ela está saciada, que ela pode consumir caloria, aí no caso emagrece. Então,
A gente sabe que o sofrimento e o contrário, estar saciado com o alimento está ligado com a consciência da pessoa de que ela tá bem, que ela já comeu o suficiente. E isso é igual para todos, que é a medida que em Yomá se define que é uma tâmara gorda. Uma tâmara e no tamanho tal, que é esse que faz com que todos fiquem saciados. Essa é a conclusão que se chega na página 80, Beit do Yomá, Kim lehu le Rabanan de Bachi Mitva Datei, que eles chegaram à conclusão que com essa medida e esse alimento, a consciência fica tranquila de que está saciado. E menos que isso, não. Em princípio, não dá para entender. Se essa é a medida suficiente para saciar um gigante como Og Melech HaBashan, então precisa de muito menos ainda para saciar uma pessoa normal. E o contrário, se essa medida é a medida que sacia uma pessoa normal, que ela se sente bem, que a consciência entende que ela está alimentada, então precisa de muito mais para uma pessoa como Og Melech HaBashan se sentir saciado, não? Faz diferença, um gigante e uma pessoa pequena. Pense então que a medida de uma tâmara que acalma a consciência da pessoa não é dependente do tamanho do seu corpo. É uma coisa interessante que a gente vê isso também, a gente aprende na prática, que quando a dose que vai de 5, 10 ou 15 gramas do monjaro para as pessoas, não é baseado no tamanho ou no peso de cada um, porque o efeito é no cérebro, que é igual para cada pessoa, não importa se é o Og Melech HaBashan, que é o gigante, ou se é uma pessoa pequena. Entende-se então que a medida de uma tâmara que acalma a consciência da pessoa não é dependente do tamanho do seu corpo. Assim como outros assuntos da Torá, que a definição da medida tem dois caminhos. Uma é a medida que se soma, tá? Que metzaref, que vai somando uma parte com a outra, chegar na medida completa, ou a medida na essência, que independe de cada parte se juntar com a outra. Também tem sobre isso em Yomá, na página 3 Beit, né, que o Rabi Yohanan fala, diferentemente do Reish Lakish, que o Rabi Yohanan fala que estão os dois discutindo o que é o Hatzi Shiur, e o Rabi Yohanan fala que você vai juntando cada parte até chegar no Shiur, que é a proibição, enquanto que o Reish Lakish fala que já na essência de cada parte já tem a proibição. O Gaon Rogatchov explica similarmente essa discussão que tem entre o Rabi Yohanan e o Reish Lakish no Talmud, sobre a medida, que está ligado com a proibição da Torá, né, segundo o Rabi Yohanan, que em cada parte da medida já tem o nome da proibição, já está lá, mas só tem a proibição, a punição pela proibição quando as partes se juntam até chegar na meia medida, que atinge essa medida definida. Mas para o Reish Lakish, a medida é na essência. Então, numa quantidade menor que a quantidade proibida, não tem nada de proibição, porque aí não está ainda na medida que foi definida, que é a essência. A explicação para isso se relaciona com a vitalidade da alma no corpo, que a gente precisa entender um pouquinho melhor também. Tem uma vitalidade geral, que dá vida para todo o corpo da mesma forma, para cada pessoa, não importa. Todas as pessoas recebem uma vitalidade geral. Não tem diferença no modo que dá vida à cabeça ou outras partes do corpo. Uma pessoa, outra pessoa. A alma de uma criança ou a alma do Og Melech HaBashan, de um gigante. Todos recebem, ou estão vivos ou não estão vivos. Recebem uma alma, não é com diferença de tamanho, nem com rótulos, nem com calorias, ou com descrições, é vivo e não vivo. É uma vida geral, cada um recebe. É a essência que a gente falou, como o Reish Lakish fala, que enquanto não chega, essa essência não tem essa medida. Ou enquanto não tem a medida, não tem a essência. E tem um outro tipo de vitalidade que é particular, especial, que se adapta à qualidade do corpo e sua parte de modo específico. Para cada membro, para a cabeça, que é mais complexa, tem uma vitalidade diferente.
E assim entre corpos diferentes também. A união entre a alma e sua vitalidade com o corpo é através do alimento. Então, existem dois modos e medidas que isso acontece. Assim como a alma tem o geral, que está ligado com a essência, que vai para o corpo inteiro e para todas as pessoas de uma forma igual, não importa se é grande ou pequeno, velho ou criança. E tem a parte diferenciada da vitalidade que vai para cada corpo. Para o olho vai de um jeito, para os pés vai de outro, né? Para a mão, para o dedo, cada uma vai de uma forma diferente. Para o fígado, vai tudo de uma forma diferente. E para uma pessoa que nasce aqui ou que precisa de mais calor, uma pessoa que nasce lá, que mora no frio, e assim por diante, é diferenciado. Em relação ao alimento, que também é aquilo que junta a alma com o corpo, tem também essas diferenças. Tem uma medida de alimento que está ligada com a essência da união da alma com o corpo. Não importa qual é o alimento, não importa qual é a caloria, ele dá vida para a pessoa, faz com que a alma se junte com o corpo, não importa se é brócolis ou se é mousse de chocolate. A vitalidade geral que faz com que o corpo viva, já que a essência da vida do corpo não é um composto de várias partes. Entende-se então que a alimentação que gera essa união não é uma soma de várias partes, que metzaref. É uma medida essencial, atzmi. Então não tem diferenças de uma pessoa para outra. Essa é a medida, como a gente falou, da tâmara gorda, que vale para todos, mesmo para o Og, que é um gigante. E está ligado com o Homer, que é geral para todo mundo. Segundo, é a medida do alimento, ligada com a vitalidade específica para cada corpo e parte dele. Quanto maior a pessoa, precisa de mais alimento e mais caloria. Essa é a medida feita de soma. Cada parte da vitalidade de modo diferente para cada pessoa, para cada parte do corpo. Em relação ao man, né, que é um alimento, mesmo sendo também espiritual, os dois termos usados para definir essa medida estão ligados com essa diferença. Tem o Homer, que é essencial, e tem o Asrit Haifá, um décimo da Haifá, que enfatiza a quantidade que é parte de uma medida maior, que é Haifá. Urash explica nesse mesmo verso 36, que explica Asrit Haifá. O que é esse Asrit Haifá? Um décimo da Haifá? Fala que a Haifá é, como a gente falou, 3 Sein. 3 medidas de CA. Urash depois explica que encontra-se então que a Asrit Haifá está ligado, como a gente falou, com os 43 Beitzim e 43 é um quinto de um ovo. Enquanto que o Homer é uma medida única, que vale para todo mundo. Por isso, o tempo todo fala só em Homer. É só no final que especifica a medida de Asrit Haifá, um décimo da Haifá. A essência do Homer, a essência do Man é o Homer. É uma medida única, essencial e geral, que não se divide em partes, como a tâmara. A essência principal do Man é causar a união da essência da vida geral com o corpo. A inovação é que, apesar de ser um elemento que causa também a união da vitalidade particular com o corpo, é feita de modo especial por meio da união da vitalidade geral, por meio da medida essencial do Homer. Só no final da Parashá, a Torá menciona que o Homer é um décimo da Efá, para acrescentar que no Man também tinha essa medida que somava, também tinha essa medida particular para cada parte, para cada um e uma. Não é tanto ligado com a essência do Man dos 40 anos, que isso foi só depois de 40 anos, está ligado com o final da Parashá, que fala que é um décimo da medida de Efá, porque aí a gente está chegando numa terra habitada, que aí entra mais os detalhes, as particularidades. Segundo Rambam, Maimonides e demais comentaristas, não era só um alimento físico, como o Ramban traz no verso 6 desse mesmo capítulo 16, que era mais, a gente está baseado também no Tehilim, que no capítulo 28, no capítulo que fala sobre a saída do Egito, que é o capítulo 78, nos versos 23 a 25, que Hashem trouxe lá de cima, num dos superiores dos Hakim, né, que é onde era moído o man, lá no mundo, um dos 7 firmamentos, e trazia aqui para baixo, e fazia que descesse aqui, que é o chamado pão dos céus, que o Lechem Abirim Ahal Ish, né, é o pão dos anjos. Se fosse assim, Hashem poderia
fazer o milagre e prover pão vindo da terra mesmo. Né? Em Omá, no 75b, está explicado que era o pão que comem os anjos, como a gente falou, Lechem Abirim, um alimento espiritual para a alma, unindo a alma com sua fonte que lhe dá vida, com Hashem. Funcionava, então, nos dois modos de alimento e nos dois modos de vitalidade para a alma, a geral e a diferenciada. A saída do Egito é comparada com o nascimento de uma criança, e durante 40 anos no deserto, fomos como um neném, ou um maior de idade que vive na mesa dos pais e que recebe tudo da mãe e do pai. Todas as idades são providas por eles, alimento, água, roupa, etc. Na vida do neném não se percebe tanto as diferenças de vida em cada membro separadamente, entre o intelecto e as emoções. Percebe somente a vitalidade geral, está respirando, está se mexendo, graças a Deus. Baruch Hashem. O alimento em geral recebe do leite da mãe, é um só, como o mar, composto de tudo, com todos os gostos. Não demora-se para ter particularidade de cada tipo de alimento e de gosto. Alguns outros detalhes com relação ao mar. O motivo que alguns pegavam muito e outros pegavam pouco, nos versos 17 e 18, que fala que cada um pegava a mesma quantidade, não importa o marbê e o mamit, o que queria muito, o que queria pouco, é porque alguns valorizavam muito o man, então tinha essas diferenças, que é o pão dos céus, e outros não entendiam tanto a sua importância. O Merita fala que o Nachshon ben Aminadav, né, o líder da tribo de Judá, pegou muito, que ele queria muito, 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 muito. Ele era o marbê. E o pobre, espiritualmente, né, o Ani, é aquele que não tem conhecimento, ele pegava pouco. Mas quando mediam, tanto o Nachshon ben Aminadav, que queria muito, ou um pobre, era a mesma medida. Vaimodo be Omer. Eles mediram, era um Omer. E aqueles que não ouviram Moshe, no verso 20 fala que não ouviram e foram lá e pegaram mais de manhã, ou no verso 27, que no dia do Shabat foram lá e queriam pegar e não era para pegar, a medida continuava a mesma, porque era a essência. Se fosse pão da terra, dava para entender os limites da medida padronizada, uma só para todo mundo. Mas aqui se trata do pão dos céus, então por que não se adaptava? Não era quantidades diferentes para cada um, milagrosamente, a cada pessoa, a cada situação. Na prática, o milagre foi ao contrário. Não tinha diferença entre o Nachshon e o pobre. Pegava a mesma coisa. Entendemos, baseado no que falamos antes, o ponto judaico essencial era igual para todos, sem diferenças entre cada um e uma. Chegando no final, entendemos agora porque a medida que se soma do Omer, que é esse Aserit Haifá, só aparece no final da Parashá. Depois que a gente chegou no Eretz Noshavet, uma terra habitada. Assim como num alimento físico tem dois tipos de medidas, do mesmo modo tem dois tipos de vitalidade da alma, é o geral, e para cada membro em particular, cada um em particular, o mesmo acontece com o mar, o alimento de todo o povo na época do nascimento e crescimento no deserto. A medida independente e a medida que se soma. A medida essencial é aquela que é feita de partes. O Omer para cada um, que é essencial, que é único, que é independente, que é essencial, e um décimo da Ifá, que é particular. O principal naquela época era a medida independente, essencial. Ao entrar em Eretz Israel, o serviço mudou e passou a ser ligado a forças especiais singulares de cada um em um, que, segundo a opinião, continuaram com o meu man até dia 16 de Nissan, e outras que foi por 14 anos depois da morte de Moshe ainda. Depois que conquistou, cada um se assentou. Então, passou-se a medida que soma, com as particularidades, com as diferenças para cada um. Não era mais só ligado à fé pura e vitalidade geral da alma. Encerramos entendendo a orientação prática para cada um e um. A Torá é chamada de pão. Existem dois tipos de pão. Lechem Hashamayim, vindo dos céus, Lechem Haaretz, vindo da terra. A parte revelada, que é aqui embaixo da terra, a parte oculta da Torá, que vem dos céus. Poderíamos pensar que o judeu que acabou de nascer, e só agora se apresenta o judaísmo, nessa fase basta dar o pão da terra, a parte revelada. E mesmo se der o pão dos céus, só uma medida pequena da Torá oculta. E certamente com relação àquele que ainda não se aproximou, ainda mais aquele que pode menosprezar o man e a Torá. Então, certamente, não deveríamos lhes dar o pão dos céus.
bastaria dar só o pão da terra. Então vemos que sim, devemos dar também a parte íntima da Torá, a parte essencial da Torá. Devemos conhecer cada um e um para dar as partes específicas de cada um. Mas a parte íntima da Torá está ligada com a essência fundamental, como a fé em Hashem, na sua unicidade, na unidade de Hashem, nos 13 princípios de fé judaica do Rambam. Concluindo, o dia 10 de Shvat, que é nessa época sempre ligado com essa Parashá Beshalach, o que está mais ativo ainda, o ensinamento principal do Rebbe Rayatz, que está ligado com o dia da Hilula, do passamento, da elevação do Rebbe Rayatz, do Rebbe anterior, que ele fala que a gente tem que espalhar as fontes da Torá para fora. Isso tudo está ligado com a essência de espalhar para todos os lugares as fontes da própria Torá. A própria Torá vai, na sua grandeza, a parte íntima da Torá vai para cada um, mesmo para o ponto lá mais fora, mesmo para aquele que é diferenciado, a gente manda logo a essência de uma vez só para todo mundo, que a gente pode já estar merecendo ter a essência de Hashem aqui de forma revelada com Mashiach já agora. Não.